Olha, é muito triste falar sobre isso, falar disso, falar o que eu vou falar, mas Sorocaba é uma cidade manicomial. A gente tem uma cultura manicomial. Então, tanto que os grupos que são classificados como diferentes, seja qualquer questão, né, de raça, de cor, de etnia, enfim, né, são sempre desclassificados. O meu primeiro emprego foi no Veracruz, Hospital Veracruz, horrível, né? Era um lugar bonito, sem você entrar para os pavilhões, né? Os pavilhões sempre trancados. E aí, toda vez que eu chegava e eu passava por aquele portão, eu pensava assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? E quando fechava o portão, eu tinha muita vontade de ir embora. Mas eu tinha um grupo de meninos que sempre me esperava no portão. Então, aquilo me animava, né? Eu falei, gente, eu preciso cuidar desses meninos. Eu acho que é isso que fez eu ficar... Eu fiquei no Veracruz por volta de 2 anos e meio, porque daí eu dividi o Veracruz com o Hospital Jardim das Acácias, que foi outro lugar que eu fiquei 10 anos, por 10 anos. E o Jardim das Acácias já era assim, ali na General Carneiro, não sei se vocês lembram, né? E vários pacientes ficavam no portão, mas que dava acesso para a rua. Então, tinha mais acesso com as pessoas que passavam, podiam conversar, enfim. Mas, de qualquer forma, era um manicômio, né? O manicômio sempre foi um lugar de asilamento. Primeiro porque a liberdade é terapêutica, né? Como já disse Basaglia, né? Você afastado do seu convívio social, porque você tem uma situação de crise, né? Acho que é uma das coisas mais infelizes que a medicina pôde criar. Era exatamente isso. Sabe os pavilhões que aparecem no Holocausto Brasileiro? É exatamente isso. Né? As pessoas no pátio, muitas nuas, né? Ou às vezes amarrada nas grades. A minha demissão no Jardim das Acácias foi essa. Tinha uma aluna que queria filmar como se ela fosse internada desde a manhã até a noite. Aí o diretor do hospital autorizou, ela não aguentou, ela ficou só até depois do almoço, mas ela filmou os pacientes amarrados na grade. E amarrado com camisa de força. Não sei se algum dia vocês já colocaram camisa de força. Uma coisa horrível, porque é um tecido muito duro, e aí você não tem nenhum movimento, você fica com as mãos atrás, para trás, você é amarrado atrás. Então, vários debates aqui na universidade, e num dos debates foi essa filmagem que ela fez e os pacientes internados. Então, eu cheguei no hospital e o diretor falou, você não precisa nem subir, porque você está demitida. Eu falei, eu vou subir, vou me despedir dos pacientes. Eu não vou embora daqui, nem que venha a polícia, eu vou subir. Olha, o enfrentamento aqui foi muito pesado, né? Foi muito pesado, inclusive em termos de ameaças, né? Essa ameaça se concretizou sob a forma de um processo contra mim e Lúcio Costa, que era um integrante do Flamos também, que hoje está em Brasília. Os donos dos manicômios, todos eles, as famílias todas, contrataram o advogado mais caro da cidade para nos processar por injúria e difamação, uma coisa desse tipo. Obviamente esse processo não foi adiante, né? Eles perderam, mas colocaram manchetes nos jornais, né? Ou seja, de alguma forma ocupavam esse espaço na mídia por conta do poder econômico e que tinha na mídia, né? Então eu acho que esse enfrentamento foi bem pesado, né?
Havia ameaças veladas, né, por parte do legislativo, né, nunca direta, mas veladas. O Crespo, ex-prefeito, que era então vereador, um dia, né, em uma audiência na Câmara dos Vereadores, ele falou: nossa, professor Marcos, você é uma pessoa de muita coragem, né? E deu um tapinha assim: você tem bastante coragem, né? Pacientes ainda são agredidos aqui? Eles batem como em você? Aonde é? No rosto? Aqui, no dente. Esse é Gabriel hoje, um jovem em ligeira recuperação. Eu sofria lá dentro. Eu ficava preso. Um levantamento do Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba, no interior do estado, revela que a cada 3 dias um paciente morre nas instituições psiquiátricas da região. Tudo isso trazia para a gente indicativos de que havia um cuidado ruim nesses lugares. E aí teve uma série de fiscalizações, auditorias que confirmaram esse processo. Teve uma reportagem grande que foi do Confino Profissão Conexão Repórter, mas é o do Cabrini, chama Casa dos Esquecidos. Colocaram um funcionário com uma câmera oculta e filmaram tudo que estava acontecendo e comprovou tudo aquilo que a gente já sabia que acontecia e estava documentado nas pesquisas. Nós temos muitos casos de morte por fuga, né? Então essa é a primeira questão. Alguém foge de um lugar bacana, você foge de lugares horríveis. O Veracruz aqui tem muitos casos de pessoas que morreram atropeladas fugindo, porque ele ficava na beira da rodovia. Nem sempre isso era dito, o laudo indicava isso, mas a gente sabe por relatos de funcionários que isso acontecia. Então, de fato, né, a gente tinha mortes por questões diversas aí, né, que eram relacionadas a um descaso, maus tratos, esse tipo de coisa. Pacientes que passavam frio. Em relação à vizinhança e o funcionamento dele nunca nos atrapalhou. Até era bom que tinha muito movimento nessa rua, entre vir e voltar, ambulância, coisa e outra. E em relação a episódio, que eu vi que enquanto acontecia, eles saía um paciente, um que estava internado, escapar de dentro, e os caras saíam correndo atrás para poder cercar, buscar de volta. Eu percebo que essas pessoas que moram tão perto não sabem sobre a história do que se passava aqui dentro de fato. Na verdade sabe. Todo mundo sabe que o hospital psiquiátrico é assim. Os internos sofrem maus tratos, sofrem abandono da família, apanham e tem uns que chegam a óbito. A gente sabe disso. Não é novidade. Tinha um paciente que ele era muito inteligente. Se eu falasse para ele assim, nunca vi uma coisa dessa. Eu nasci dia 31 de outubro de 1900 e tanto. Ele falava: você nasceu numa quarta-feira e você tem X anos. Eu ia perguntar, ia ver em casa, era exatamente isso. Só que ele tinha muita dificuldade de viver naquele lugar. Quem não teria, né? Acho que ele era o mais lúcido possível. Então, um dos médicos, lembra muito o filme da Nise, né? Fez a lobotomia nele. E ele voltou sem fala e na cadeira de roda, né? Então, depois de 1 ano, ele faleceu. Comigo houve um acidente. Dentro do hospital psiquiátrico, hoje não existe mais, na minha época, tem um corredor
E dentro desse corredor, como se fosse essa porta, entra um corredor, são 3 celas. Celas que não tem nada dentro, vazio, só 4 paredes e uma porta de aço. Essa porta, ela se fecha e você só abre por fora, né? Essas celas, eles colocavam o paciente quando o paciente entrava em surto. Fazia medicação, colocava o paciente lá dentro, totalmente nu, lógico. E eu estava passando no corredor e eu vi que haviam esquecido materiais de limpeza ali na cela. E essa hora que eu entrei para retirar os materiais, eu de costa, foi justamente a hora que um dos pacientes, o Estrela, o apelido dele era Estrela, esquizofrênico, ele entrou em crise. Ele teve um surto psicótico, então a primeira pessoa que ele achou fui eu, né? Então foi a hora que ele me pegou. Eu encostei na porta, ele me machucou um pouco, é claro, e tampou minha boca, não havia como eu gritar, mas foi um acidente. O que mais a gente presenciou foi o excesso, não sei se eu posso dizer excesso, a falta de acompanhamento medicamentoso, né? Porque os psicotrópicos, eles têm uma quantidade, né? Então, alguns pacientes chegaram a morrer de parada cardíaca, né? Então, podia se suspeitar que fosse por conta do psicotrópico, né? Do excesso, da quantidade, do prolongamento, né? Do medicamento, enfim. E acho que outra coisa que eu lembrei agora foi da questão das mulheres também, né? A questão da vacina, né? Para não engravidarem, né? Então, assim, todas as meninas, né? Elas achavam que era vacina, elas chamavam, hoje é dia da vacina. Então, na verdade, né? O anticoncepcional, ele não era, na verdade, discutido quem poderia ou não tomar, quem queria ou não tomar, né? Era uma questão era uma indicação e aí todos tomavam. Acho que para a mulher também é uma outra violência, né? Eu acho que a liberdade foi conquistada, o cuidado não totalmente, né? Então, a rede substitutiva, ela precisa ser sim aprimorada. Nós precisamos de CAPs que funcionem melhor, com mais supervisão, com mais quadro de funcionários e outras unidades, como é o caso de consultório de rua, de centro de convivência, que poderiam e deveriam ter na cidade. São equipamentos públicos financiáveis pelo SUS que fazem muita falta aqui na cidade. Mas com o fechamento do hospital, você tem que ter uma rede de serviços, né? Porque o paciente pode adoecer e necessitar de uma intervenção mais contínua, né? Qualquer hora do dia. O CAPS vai substituir a internação no hospital psiquiátrico, porque o CAPS pode ser 24 horas, CAPS 3 pode ser 24 horas. O problema hoje dos CAPs, principalmente aqui em Sorocaba e na região, é que os CAPs funcionam como um equipamento a longo prazo. E o CAPs deveria ser um lugar de passagem. O paciente tem um surto, ou tem uma situação que ele precisa ser melhor atendido, ele fica por um período nesse serviço e depois ele tem que ir para outro serviço. Poderia ter centros de convivência que você vai trabalhar arte e cultura, poderia ter ateliês de artes, poderia ter bibliotecas, poderia ter outros espaços, né, para cuidar das pessoas, independente se ela tem ou não alguma queixa ligada ao sintoma relacionado à psiquiatria. O espaço de arte e cultura é pensar na população, né, que muitas vezes também tem alguma queixa, né, relacionada à psiquiatria e não precisa do medicamento, precisa da convivência, precisa do acolhimento. Então, são equipamentos que em alguns lugares precisariam sim ter equipes
de saúde mental clássica, né, que psicólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra, por exemplo, o CAPS, porque deveria ser um local de porta aberta pela legislação, um espaço de porta aberta e que pudesse atender as pessoas em situação de crise. O problema é que hoje elas ficam lá, elas se tornam pacientes do CAPS, eternamente. Um dos meus melhores empregos que eu me senti realizada na vida foi no hospital psiquiátrico. Qual foi o hospital que você trabalhou? Instituto André Teixeira Lima. Jamais deveriam fechar os hospitais psiquiátricos. Eles deveriam pensar nas famílias vulneráveis, que não têm condições de comprar um medicamento, que não têm condições de tratar os seus filhos ou filhas, seja lá quem for da família, que tem um problema. De que maneira a família vai cuidar? E quando havia hospital psiquiátrico, se vocês analisarem bem, não existiam as tragédias que existem hoje. Esse pessoal que vive na rua precisa de tratamento, precisa de medicamento, precisa de apoio, de amparo de alguém. Não é falta de fiscalização, não é falta das autoridades olharem um pouco para isso. Então vamos ver se o nosso prefeito muda a cidade, né? Porque ele disse que vai mudar. Como que você se sente sobre isso? Eu acho, eu tenho o que a gente chama mixed feelings sobre isso, né? Uma, eu acho que a cultura local em relação à existência de manicômios mudou. Até por conta das denúncias que foram feitas, né? Havia muito essa impressão, aqui na região tinha quase 3 mil moradores, né? Se dizia muito isso, se essas pessoas forem soltas, vai ser um perigo, vai morrer gente, vão ficar soltos pelas ruas. Isso não aconteceu. Não teve nenhuma grande crise no espaço público, de morte ou de nada nesse sentido. Então, havia todo um terrorismo, né, que tem a ver com estigma. Agora, eu diria que hoje é um deslocamento para outras questões. Então, a cidade é intolerante com outros quadros. Então, por exemplo, há toda uma lógica local em relação aos usuários de drogas, né? Precisa internar o usuário de droga, precisa expulsar da cidade. Sorocaba é uma cidade que expulsa morador de rua, né? De várias maneiras. Então, assim, o lidar com quem é diferente na cidade ainda é muito complicado, né? Então, a plaquinha, né, famosa plaquinha da entrada, ela não existe à toa, né? Ela está dizendo o seguinte: a Sorocaba é para quem é do bem, né? Em outras palavras, quem é do bem? Né? Quem são as pessoas que são defendidas pelo poder público aqui de um prefeito que é eleito com 3/4 dos votos, né? Então, para quem a cidade deve funcionar? Então, há toda uma política de higienização, sim. Os moradores de rua são colocados em ônibus e são enviados para outras cidades, né? Tem denúncias de jornais sobre isso. E a população acha bom, porque a cidade fica limpinha. Não importa que você mande embora um monte de gente, não importa que você interne usuário de droga, não importa que você proíbe marcha de maconha, não importa que você... Né? Então, eu acho que há uma contradição. Eu acho que continua sendo uma cidade com uma visão muito conservadora, mas a situação da saúde mental era tão lamentável que mesmo o público conservador falou: não, chega, né? Não dá mais.
Bom, eu sou Dodô, tenho 26 anos, sou aluna aqui da oficina de produção cinematográfica do professor Rafael. A minha jornada na tratamento psicológico, ela iniciou mais ou menos com entre 9 e 10 anos, eu não vou saber exatamente. Eu comecei a ter, principalmente na escola, quando eu ficava longe dos meus pais, tudo, comecei a ter crise de ansiedade na época. Antes a gente não sabia o que era, mas hoje, né, a gente tem mais informação. Foi uma bateria de exames para conseguir chegar à possibilidade de ser algo psicológico, né? E eu fui para neurologista, tudo antes, porque antigamente, na minha visão, era bem mais negligenciado, as pessoas não tinham muito acesso a informações sobre saúde psicológica, né? Eu fui encaminhado para o mental, hospital mental, e assim, eu tenho nitidamente as lembranças de ir para o hospital e isso ser também um estigma, né? A partir daquele momento, tudo mudou, a visão dos meus pais mudou também, eles ficaram com bastante medo, porque realmente não tinha informação, né? Minha mãe, né, que participava ali mesmo do tratamento, ela não quis mais, eu acho que ela realmente se assustou com o fato de só ofertarem, né, receitarem o medicamento e mais nada. Basicamente não consideraram minhas questões, minha questão social, minha família, meus problemas familiares, simplesmente me deram medicamentos. E eu tinha 9 anos para 10 anos, e antes de minha mãe dar os remédios para mim, ela experimentou. E ela se sentiu muito mal, ela ficou bem dopada, eu tomei algumas vezes, mas ela disse mesmo que eu fiquei muito dopado, muito. E a partir desse momento, ela simplesmente largou o tratamento, porque ela viu que foi um tratamento muito negligenciado, né? Meu nome é Lucas, eu tenho 28 anos, sou da cidade de Sorocaba, nascido e criado. Eu tive uma experiência com uma espécie de hospital psiquiátrico, eles chamam de centro de treinamento, e aconteceu de 2022 para 2023. Eu morava na chácara da família da minha mãe já fazia um tempo, e aí sei lá, 2019 até 2022, assim, tinha uma tensão muito grande por parte da minha mãe, e aí chegou um ponto que não deu mais, e a minha mãe conseguiu um trabalho para mim. E aí um dia eu não fui trabalhar. E aí no dia seguinte ela me internou. E aí eles vieram pra me buscar. Aí no primeiro dia assim que acordou, eles já me chamaram assim pra assinar um papel falando que eu tava entrando com minhas roupas, violão, essas coisas. E aí eu falei que não ia assinar nada, que eu tinha que pegar a orientação com o advogado, que eu sabia que eles estavam cometendo um crime, eles estavam me mantendo preso ali, e eles me colocaram sentado numa cadeirinha assim, e ele falou que era só assinar, que não ia acontecer nada de ruim, tá ligado? Eu falei que não podia. Daí ele começou a me bater, mano, meteu um soco, um tapa no meu peito, depois um soco, e aí mandaram assinar, aí já veio mais gente. Hoje em dia eu faço parte, por exemplo, do documentário, e é bem assustador, ver outras situações que seriam para mim muito piores, em que as pessoas aqui em Sorocaba passavam. Os primeiros dias foram bem ruins, assim, ainda tinha essa sensação de que alguém poderia vir e me levar de volta. Porque a forma como eu fui levado foi tão fácil, assim, e bruta, que para mim, qualquer momento, assim, qualquer curva de rua aqui em Sorocaba ia acontecer a mesma coisa, porque, sei lá. Mas como eu não estava incomodando ninguém, e no caso ali na chácara eu estava incomodando minha mãe, levei um tempo para conseguir entender que, desde que eu não incomodasse ninguém iria fazer nada para mim.